Adoráveis, ó, o amor que resplandece, suas cores, sua suavidade e beleza. O amor que interpenetra-se, que cobre, que salva. O amor que deve habitar em nossos corações como recompensa e graça. Feliz domingo e cultivemos. Foi o que o meu amigo mandou no domingo passado. Bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 13 de abril de 2023 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento e na arte, a música, um poema e uma agenda de eventos, uma agenda cultural, todas as quintas-feiras a partir das 6 horas e às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica. Ontem, dia 12, nós tivemos uma entrevista muito boa com a Lenora Teles Pires falando sobre a arte-terapia. E da terça-feira, no dia 11, eu postei, que eu disse para vocês que repostar, né? Eu postei o início do programa Débora Histórica, que era na Rádio Cidadã FM, do dia que foi a abertura, né? Que foi a estreia no dia 9 de dezembro de 2017. Okay? Então, no mês de abril, nós vamos ter os seguintes: a repostagem de programas anteriores editados e ou comentados, recontando a história do programa Débora Histórica e sua intenção de explorar a nossa história da nossa região, que a nossa região chama-se Butantã, e com os distritos do Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Portanto, as entrevistas que tenho feito e que quero fazer são de suma importância para contar a nossa história. Nós temos que pensar no coletivo. E em outros dias que eu vou mencionar no próximo programa, nós teremos acho que é dia 18, deixa eu só dar uma olhada aqui no calendário. No dia 18 nós teremos, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? No dia 18 nós já tem publicado a entrevista que eu fiz com a professora Selma Prado em 2017, inclusive, que é sobre a fome mundial e no Brasil. No dia 25, nós vamos ter a entrevista com o Werneck Ferro, um morador da Vila Sônia. E no dia 2, nós vamos ter a entrevista com a Bel da lojinha. A Isabel, ela tinha uma lojinha, fiz cacofonia de novo, né? Uma lojinha em frente à escola do seu Sérgio, o Arthur Whittaker. Então eu fiz uma entrevista com ela e assim por diante, ok? Então vamos lá. Gente, nós não podemos deixar morrer a nossa história. O motivo desse programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de família das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Eu conto com você. E tem uma coisa que eu gostaria até de compartilhar com vocês: eu não vou fazer isso a minha vida inteira, né? Então aproveitem a oportunidade que vocês têm de contar as suas histórias. O meu projeto é só para até 2024 e é um curto prazo. Eu pretendo escrever um livro sobre a Vila Sônia, que já desde 2017 eu pretendi escrever esse livro, não tive muita colaboração, apesar de eu ter escrito para a Associação Comercial de São Paulo da Distrital Sudoeste o roteiro histórico e cultural, que será lançado ainda esse ano.
acho que em junho eu vou avisar. Mas eu quero escrever a história, as histórias, não somente um roteiro, não um roteiro histórico cultural. Eu quero escrever a história daqui da nossa região, que é uma história rica. Eu estou buscando informações que, inclusive, não tenho tanta colaboração assim. Está sendo muito difícil eu ter, né? Quando a gente não tem dinheiro, aí as pessoas não dão tanta importância, né? Se eu fosse pagar olha, eu quero que você me fale, te pago R$1.000 para você arrumar aquele documento para mim, sabe? Por 1 minuto as pessoas fariam, né? Mas infelizmente as pessoas não têm assim tanto hábito de ajudar as pessoas, né? A maioria não tem. São poucas pessoas que ajudam, ok? Bom, então vamos lá. O programa Débora Histórica também participa de outros programas como Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras das 12 às 13, e o Olhar Cidadão todas as terças-feiras das 12 às 13 horas na Rádio Cidadã FM, quando você poderá participar tanto no YouTube como no Facebook. E também participo do Laio Santos TV, né, às vezes, tá? Ele está, a Laio Santos TV está todos os dias, às 21h30, no canal Laio Santos TV, que também é no YouTube, ok? Então, esse ano eu programei para falar sobre a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube, a pedido do meu amigo Werneck Ferro, que é a próxima entrevista, tá? E do Adriano Laio, o inventor né, do programa Laio Santos TV. Então, os links, todos os links que eu falo estão sempre na descrição do programa. E a Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube. Neste canal, a estrela é você, o torcedor. Inscreva-se e participe. E nós voltamos já após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Os temas de hoje: a história da região do Butantã. Eu já tirei de outros programas, ok? Então vamos lá. Dando continuidade à história do distrito do Butantã e sua importância na cidade de São Paulo, relembro que este distrito possui 12,5 km², é uma região heterogênea em relação à socioeconomia, onde também há bairros de alto padrão, como o Sítio Butantã, que é semelhante aos Jardins América e Europa, localizados na outra margem do Rio Pinheiros. Butantã faz divisa com Pinheiros, Alto de Pinheiros, Jaguaré, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Como mencionei no programa anterior, os bairros pertencentes ao distrito do Butantã são, além do Sítio Butantã, Vila Indiana, Jardim Riso, Vila Pirajussara, Conjunto Residencial Butantã, também conhecido como Inopop, Jardim Cristi, Jardim Ademar, Previdência, Caxingui, Rolinópolis, Jardim Esmeralda, Vila Gomes, Jardim Bonfilioli, Jardim São Gilberto, Cidade dos Bandeirantes, Jardim Matarazzo e Jardim Pinheiros. É importante até a repetição, porque aí nós guardamos, tá? Todos de perfil predominantemente residencial, com alguns corredores comerciais, como nas avenidas Vital Brasil, Corifeu de Azevedo Marques, Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, que é uma rua muito longa, Avenida Eliseu de Almeida, que tem uma história bacana, centriste, Rua Comendador Alberto Bonfilioli e Avenida Professor Francisco Morato, além de ruas como a Alvarenga, a Rua Camargo e a Rua MMDC, que nós aprendemos na escola, que é o Martins Miragaia Drauzio e Camargo, que são as vítimas, né, da Revolução de 1932. E atravessado pelos quilômetros iniciais da Raposo Tavares. Destacam-se instituições importantíssimas conhecidas mundialmente,
como a cidade universitária, sede da Universidade de São Paulo, e o Instituto Butantan. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759 por Marquês do Pombal, as suas terras foram confiscadas e vendidas. Um dos últimos proprietários foi a família Vieira de Medeiros, que vendeu as terras para a companhia City Melhoramentos, em 1915, responsável pela urbanização das margens do Rio Pinheiros. Onde eu estou aqui. Datam do século 17 e 18 duas construções históricas localizadas na região do Butantã, respectivamente a Casa do Sertanista, que fica perto da minha casa, só atravessar a avenida, e a Casa do Bandeirante, que fica no Butantã mesmo, ambas tombadas. A região do Butantã era constituída por sítios, como o Sítio Butantã, o Sítio Rio Pequeno, o Sítio Invernada Grande ou Votorantim, o Sítio Campesina ou Lajeado e Sítio Morumbi. Olha, gente, que legal, né? Que legal essa história. Você vai morar num lugar, mas você não sabe que tudo aquilo onde você morava era mato, né? Quem chegou agora não sabe. Eu, quando eu mudei para cá, era mato ainda. Eu mudei para Vila Sônia. Eu lembro ruas de terra, depois botaram pedrinhas para o ônibus poder subir. Então, era bem, bem rústico. Não tinha água, não tinha luz, não tinha água encanada. Luz eu não lembro, porque eu não lembro de usar lampião em casa, né? Eu lembro sempre de acender e apagar a luz. Mas não tinha água encanada, então nós tínhamos um poço em casa, um poço, não sei se era chamado artesiano antes, mas era um poço, tinha 10 metros de profundidade. Meu pai chegava do trabalho todos os dias, umas 5 horas, chamava meus irmãos, tirava a água do poço, botava na caixa. Bom, o desenvolvimento do bairro ocorreu a partir de 1900 com a implantação do Instituto Butantan e da cidade universitária Armando de Sales Oliveira. O Instituto Butantan foi oficialmente inaugurado em 1901. Sua origem é associada ao combate da peste bubônica, que por volta de 1898 causava a epidemia em Santos, no litoral paulista, como eu já falei em programa anterior sobre a cidade de Santos. Para produzir o soro contra a peste, foi escolhida uma área fora do perímetro urbano da cidade. Que lembra que eu falei na história de Santos anteriormente, que faltava o saneamento e que até uma pessoa começou a construir os canais, não lembro o nome dele, mas começou a construir os canais, aí melhorou? Então, era essa doença que tinha, a peste bubônica. Para produzir o soro contra a peste, foi escolhida uma área fora do perímetro urbano da cidade de São Paulo, fora do perímetro urbano, então atravessou-se o rio, né, para fazer o Instituto Butantan. Assim foi instalado o laboratório junto ao Instituto Bacteriológico da Fazenda Butantan, que 2 anos mais tarde recebeu o nome de Instituto Seroteráfico, passando a atuar na área de pesquisas e produção de soros sob a coordenação do médico Vital Brasil, o médico Vital Brasil responsável pela criação do Instituto Seroterápico, posteriormente chamado de Instituto Butantan. Somente em 1925 o nome oficial passou a ser Instituto Butantan, hoje vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. O conjunto arquitetônico foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1981. O local onde está instalado o Instituto Butantan é apenas uma parte da propriedade que abrangia também o campus da Universidade de São Paulo. Então, no próximo programa, como eu estou também fazendo a história da cidade de Santos, que tem tudo a ver, né, aqui com o Instituto Butantan, e também estou contando um pouco da história, gradativamente, a história do Santos Futebol Clube, como eu falei antes, a pedido dos meus amigos. Então eu vou parar por aqui agora. Então, no próximo programa tem mais história da nossa região, ok?
Então, nós voltamos já já, após a apresentação da minha parceria com a professora Paula Palermo. Ela dá aulas de inglês e aulas de português para estrangeiro, online ou presencial, vai depender da região em que a pessoa foi pedir. Ela dá aula de todos os níveis e todas as cidades e tem um foco em conversação. A professora Paula Palermo, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí na figurinha. Eu indico a Paula, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe. Eu falo porque nós estudamos juntas e nós nos formamos juntas, né? Não só inteligente, mas tem uma cultura muito além de pessoas comuns. Já morou no exterior, já viajou para diversos países no mundo todo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Vale muito a pena fazer aula com ela. Então vamos para a história de Santos agora, da cidade. Histórias contadas a partir do dia 5 de janeiro. Então quem quiser ver, depois mais tarde eu junto tudo, faço uma história só num programa, que fica longo, mas eu faço isso que é para as pessoas se quiserem ver, né? Então este relato está na íntegra e foi tirado da página oficial da cidade de Santos. Porque estou colocando na íntegra, tem pessoas que não gostam de ler ou não tem paciência, não tem tempo para ler, então fica mais fácil ouvir. Então você pode ouvir isso daqui em qualquer lugar, no carro, quando está tomando banho, um pouco antes de dormir, então da forma que você quiser. Então vamos lá, estende-se sobre a ilha de São Vicente, cujo território é dividido com o município vizinho de São Vicente, com uma área de 39,4 km², densamente urbanizados, abriga quase a totalidade dos habitantes da cidade. Ela compreende uma área plana, extensão da planície litorânea do estado de São Paulo, a qual apresenta altitudes que raramente ultrapassam os 20 metros acima do nível do mar, e uma área composta por morros isolados, denominada Maciço de São Vicente, de origem antiga e dotada de uma ocupação urbana irregular, com a mescla de tecidos caracterizados por alta e baixa renda, cuja altitude não ultrapassa 200 metros acima do nível do mar. Sobre a região plana da ilha de São Vicente, já não há quase vegetação devido ao alto processo de impermeabilização do solo urbano. Na região norte da ilha, nos bairros de Alemoa, do Chico de Paula, do Saboó, ainda verificam-se resquícios de manguezais. Antes da ocupação da área plana da ilha por chácaras e posteriormente por urbanização, aí encontravam-se vastos terrenos alagados cobertos por manguezais pela Mata Atlântica e vegetação rasteira próxima à praia. Ainda podemos encontrar nos morros vastos exemplares de Mata Atlântica nativa, apesar de chácaras e dos bananais existentes. A Lagoa da Saudade, localizada no morro da Nova Sintra, da baixa altitude, chegou a ser conhecida por abrigar uma espécie de jacaré. A ocupação desordenada representa um risco tanto ambiental quanto geológico. O desmatamento leva a frequentes deslizamentos de terra, sobretudo de janeiro a março, tradicional época de chuvas na região. A maioria dos rios da parte insular foi canalizada quando o engenheiro Saturnino de Brito projetou o sistema de canais da cidade, que eu falei antes, hein? Como exemplos, podemos citar o Rio dos Rios e o Ribeirão dos Soldados, atual canal da Avenida Campos Sales. No entanto, alguns grandes cursos de água ainda cortam a ilha no norte, como é o caso do Rio São Jorge, que sofre de problemas de poluição, é sujeito ao assoreamento quando há ocupação de suas margens por favelas. Dentro dessa povoada área,
podemos destacar os principais bairros da cidade em morros ou planície, inclusive por bairros destacados em orla marítima com suas praias. Bom, vou falar uma coisa à parte aqui, né, que é a minha opinião. O problema de saneamento das pessoas é a falta da educação, né? É a falta do conhecimento. Então elas jogam coisas em qualquer lugar, não tem higiene pessoal. Então isso tudo é falta da educação, ou seja, do conhecimento do que é a doença, de onde provém a doença. Então você tem que ter uma disciplina de higiene, saber onde jogar o lixo, como, quando, por quê, para quê. Precisa ter esse conhecimento. Então é isso que causa as doenças, é que causa a poluição. Então quando se tem, por exemplo, uma favela, deveria ter alguém com esse conhecimento para instruir as pessoas, para educar as pessoas sobre a sua higiene pessoal. E a higiene pessoal, eu digo higiene de casa, a higiene do seu corpo, a higiene a questão também da alimentação. Tudo isso pertence à educação, ao conhecimento da higiene, para você poder viver, inclusive, sem doenças graves ocasionadas pela falta de higiene. Okay? Então, a fonte foi a Estância Balneária de Santos. Sobre o Santos Futebol Clube, o recorde de público no estádio foi dia 20 de setembro de 1964, num clássico contra o Corinthians. 32.986 pessoas estavam presentes para ver o jogo. Entretanto, esse dia quase foi trágico. Cerca de 10 minutos depois do apito inicial do juiz, uma das arquibancadas do estádio cai e fere 181 pessoas. Também o pessoal fica pulando lá, né? Uau, 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 uau. A arquibancada deveria ser feita com mais cuidado mesmo, né? Que a arquitetura tem esse conhecimento de impacto. Se tem o conhecimento do impacto para fazer um L ponto, por exemplo, imagina as pessoas, 32.000, quase 33 mil pessoas pulando, torcendo para o jogo, né? Então o jogo foi interrompido para atendimento das vítimas e foi remarcado para 10 dias depois no estádio do Pacaembu, né, aqui em São Paulo, onde terminou empatado em 1-1. Eu morro de medo de ir nesses lugares assim alto, onde as pessoas ficam pulando. Logo após o término do Campeonato Paulista de 1996, a diretoria do clube decidiu que o gramado da Vila Belmiro passasse por uma ampla reforma. O moderno sistema de drenagem e irrigação controlado por computador foi instalado, o que proporcionou perfeitas condições de jogo com qualquer tempo. A inauguração aconteceu no dia 27 de março de 1997, quando o Santos venceu o Internacional em jogo válido pela Copa do Brasil. Simultaneamente, a reforma do gramado foi construído o complemento do anel de arquibancada atrás do gol de fundo do estádio, que aumentou a capacidade em 4.000 lugares. A capacidade oficial do estádio é de 21.732 lugares, porém, atualmente o estádio pode comportar 16.068 pessoas. No dia 27 de janeiro de 1999, o Santos deu um passo para oferecer um estádio mais moderno aos seus torcedores. Vocês vejam que, eu contando a história assim, eu não conhecia. Então eu estou percebendo que naquela época, há pouco tempo atrás, né, porque 1990 é o século passado, mas é pouco tempo atrás, o Santos evoluiu. E hoje o Santos está evoluindo. Neste dia, momentos antes de um clássico contra o Palmeiras, foi inaugurado o novo sistema de iluminação, tornando o estádio uma das praças de esportes mais bem iluminadas do Brasil. Veja só, gente, naquela época
a diretoria cuidava do Santos, a presidência, né, cuidava do Santos, do time, cuidava do time, cuidava do estádio. Hoje está jogado às traças, né, o time. Na Copa do Mundo de 2014, o estádio recebeu uma surpresa da Copa, a Costa Rica, que treinou e fez toda a sua preparação na Vila Belmiro. Os ticos, como são chamados os costarriquenhos, fizeram a sua melhor campanha na história, chegando até a quartas de final, quando foram eliminados pela Holanda nos pênaltis. E como, aliás, na entrevista que vocês vão ver, o Werneck disse que hoje, perguntei para ele sobre o Santos, ele disse que hoje, se tiver quatro jogadores para escolher, eles escolhem sempre o quarto, ou seja, o pior, né, de todos. Então tá difícil isso. Então tem mais na próxima semana sobre o Santos Futebol Clube. Nós voltamos já após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Musical, eu vou apresentar para vocês, que é uma música que eu vou cantar, chama-se Only You Can Make. Esqueci o restante, mas eu canto geralmente sem olhar a letra mesmo. É do The Plates, original, né? O The Plates. Então o link está na descrição do programa. Muitas vezes fica difícil apertar a tecla SAP. Quem é mais antigo sabe o que significa tecla SAP, né? É passar de uma coisa para o outro, assim, de um idioma para o outro. Então, às vezes isso acontece comigo, me dá um branco assim total. Na poesia, o livro Boca de Mulher, da minha amiga e professora, poetisa Marlene Vieira Pérez, eu vou ler o poema dela chamado Festejo Crônico. É quase novembro, rosas em botão a prolongar ansiedade, rosas abertas a disputar certame de beleza, a anunciar confetes gigantescos, regidos pelo vento num cortejo informal, geométrico, irônico, sem destino, tétrico. É quase novembro, é quase perfume livre, a expandir amostras fugídias numa propaganda infinita. É quase novembro, na diluição do real, na fome de paz, na inspiração virtual de relax, de silêncio mato, de música ave, de água sem trato, de panela de barro. É quase novembro, quase festejo de enterro, quase finados, certeza do medo, quase. Gostei muito desse poema, viu? Na nossa agenda cultural, nós temos o programa do Clóvis Ribeiro, que são as entrevistas, todas as terças e quintas, das 12 às 13, né, que na verdade terça é aquele programa que eu falei, que é do Olhar Cidadão, que é um ótimo programa, e as quintas-feiras o Talk Clóvis Ribeiro, os dois programas são das 12 às 13. Se você quiser conversar com ele, participar do programa dele, o contato para agenda e divulgação é 992025160, 992025160, está na tela aí, ele é diretor de programação e apresentador, Clóvis Ribeiro, o nome dele, tá ok?
Então, e não esqueçam também, né, que já faz parte da agenda nossa, da nossa agenda cultural, que para vocês assistiram no programa de ontem, dia 12, que eu fiz a entrevista com a Lenora Teles Pires, né? No dia 18 nós temos a entrevista com a professora Selma Prado, que eu fiz em 2017, sobre a fome mundial e no Brasil. No dia 25, a entrevista com o Werneck Ferro, morador da Vila Sônia. E no dia 2 de maio, a entrevista com a Bel da Lojinha, ok? Então, desejo um bom final de semana iluminadíssimo para vocês. Um beijo.